Boa noite, queridos, graça e paz de Jesus. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Peça a Ele que fale o teu coração. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espírito Santo, fala o nosso coração nessa noite. Eu preciso do Senhor para tudo, inclusive para pregar. Teu Espírito Santo me use para a glória do nome de Jesus Cristo. Que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos ouvir com clareza a Tua voz. Que essa seja uma noite, Senhor, de transformações. Pessoas vieram para cá hoje, Senhor, vivendo as mais diversas circunstâncias. Alguns angustiados, buscando um sentido para a vida. Que a Tua palavra seja pregada com poder e autoridade, Senhor. Com poder e autoridade. Usa a minha vida para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Duda, corta todos os microfones do altar, tá bom? Estou com a impressão que está um reverb muito grande aqui no altar. Talvez seja algum microfone ligado, tá? Veio para mim. Gente, vamos lá. Nós temos um tema para a gente compartilhar com vocês aqui hoje. O tema é: sem o Espírito Santo é impossível. Reticências. O que é impossível sem o Espírito Santo? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos tentar encontrar o que seria impossível sem o Espírito Santo. Eu vou fazer algumas colocações e vou perguntar o que vocês acham. Primeiro, sem o Espírito... Não, ainda não. Deixa lá. Sem o Espírito Santo é impossível ser bem sucedido profissionalmente. O que vocês acham? Vocês conhecem alguém que não crê e não tem o Espírito Santo e é bem sucedido profissionalmente? Então essa não é uma resposta. Eliminemos, vamos por eliminação. Sem o Espírito Santo é impossível ter dinheiro, ter muito dinheiro. Vocês conhecem alguém que não acredita no Espírito Santo e tem muito dinheiro? Então vamos eliminar isso. Terceiro, sem o Espírito Santo é impossível ter uma família legal, feliz, harmoniosa. Não, eu conheço um monte de gente que nem crê em Deus e tem uma família harmoniosa. Concorda comigo? Então eu não quero falar sobre essas coisas que você pode adquirir sem o Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre as coisas que somente o Espírito Santo pode gerar em você. Duda, baixa o volume geral, acho que está muito alto. Volume geral, ok? Isso, melhorou bastante. Agora, que fique bem claro uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá. Que fique bem claro uma coisa aqui. E aí eu quero pedir, eu já pedi, vou pedir de novo, vou pedir quantas vezes for necessário. Eu quero pedir perdão mais uma vez. Por que eu estou pedindo perdão? Porque eu estou há anos no Evangelho. O escritor que está influenciando muito a minha vida é o C.S. Lewis. Ele diz que tem algumas descobertas que só faz quem andou muito tempo no Evangelho e se esforçou para dar o seu melhor e descobriu algumas coisas. Então, por exemplo, lembram quando eu falava aqui e dizia assim: o homem não precisa de Deus para pegar uma xícara com água. Alguém lembra quando eu fazia isso? Talvez
pela luz que eu tinha, eu estava querendo dizer uma coisa que vocês me entenderam, mas eu quero hoje ampliar isso. Eu quero dizer para você que, ainda que o homem seja ateu, ele não crê em Deus. Vamos pensar em alguém que, além de não crer, odiasse Deus, porque tem gente que não crê, mas também não odeia. Não crê em Deus, mas também não odeia em Deus. Até porque para você odiar alguma coisa, ele tem que existir, né? Mas tem gente que odeia Deus. Vamos supor que alguém odiasse Deus. Ainda que esse alguém odiasse Deus, ele precisa de Deus para movimentar o seu braço e pegar um copo com água. Sabe por quê? Faça assim, ó. Esse ar que você respirou não é teu. Esse ar que você respirou tem dono. Deus é o dono dele. Então, quer você creia ou não creia em Deus, você também depende de Deus. Então, todos os seres dependem de Deus. Tudo que existe no universo depende de Deus, é sustentado por Deus. Se Deus retirar o fôlego de um homem, ele cai morto. Ponto. No entanto, eu quero falar da obra do ministério do Espírito Santo de Deus. O que só o Espírito Santo de Deus pode fazer? Primeiro, sem o Espírito Santo você não consegue compreender o Evangelho. Primeiro ponto. Ah, pastor Ribinha, porque o senhor não conhece, eu sou uma pessoa inteligente. Pois é, só que o Evangelho não é uma coisa que você captura, compreende pela tua inteligência. O Evangelho é uma coisa que você só vai compreender pela fé. Então você e eu, nós precisamos do Espírito Santo para compreendermos o que é este Evangelho glorioso. Eu vou tentar te explicar uma coisa. E por que eu digo que eu vou tentar? Porque eu já sei que eu não vou conseguir explicar. E por que eu não vou conseguir explicar? Porque nem eu mesmo entendo. Agora você vê um homem que está 24 anos pregando, dizendo que não entende. Eu não entendo mesmo. E por que eu vou explicar? Eu vou tentar te explicar, para você ver o tamanho da grandeza de Deus. Você já parou para pensar que em algum momento no universo, antes que tudo fosse criado, só havia Deus? Não havia mais ninguém, só havia Deus. Até porque Ele é Deus, porque Ele é antes de tudo, Ele é o único ser criado. Todas as outras coisas partiram dele. Mas então houve um momento, em algum tempo na eternidade, onde não havia nada, não havia o universo, não havia os anjos, não havia os humanos, não havia ninguém, só havia Deus. E Deus um dia fez um concílio, porque você sabe que Deus, ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles tiveram uma ideia, um concílio, uma ideia entre eles. E a ideia foi: vamos criar os humanos, vamos colocá-los num planeta chamado Terra. A Terra vai ser um dos planetas de um sistema chamado solar. O sistema solar será um dos milhões de sistemas de uma galáxia chamada Via Láctea. Só que essa galáxia, ela é uma das bilhões de galáxias que existe. E tudo isso ainda é menor do que a palma da mão dele. E Deus diz assim: vamos criar. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem e eles criam. Só que aí tem uma coisa, e é isso que você não entende, e eu também não entendo. E eu não entendo, mas me curvei. Existe uma coisa na teologia que nós chamamos de presciência de Deus. Alguém já sabe o que é a presciência de Deus? Deixa eu explicar aqui. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é um tópico da teologia que diz que Deus sabe tudo. Deus sabe quantos fios de cabelo, Bárbara, tem na tua cabeça. Deus sabe tudo, tudo, tudo. Deus não é pego de surpresa. Logo, se Deus sabe de tudo, Deus sabe, ou sabia, que o homem iria cair. Então por que Deus fez o homem sabendo que ele iria cair? Você entende isso? Você entende isso? Eu também não. Mas é assim. Foi assim que aconteceu. Deus fez o homem.
Ou tu ainda acredita que o homem veio do macaco? Pelo amor de Deus, irmão. Precisa de mais fé para acreditar nisso. Se tu acredita que o homem veio do macaco, tu tem mais fé do que eu. História mais bizarra. Voltemos para a nossa pregação. Então, Deus sabia que o homem ia cair. Aí o filho faz assim, ó. O filho diz assim: pai, vamos fazer o seguinte: quando o homem cair, eu já estou me entregando por ele aqui. Faz sentido agora, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus foi imolado, Jesus foi sacrificado, antes da fundação do mundo. A cabecinha da gente, quadradinha, cartesiana, nunca vai entender essas coisas. E qual foi o papel do filho? Ora, se ele é filho, pressupõe-se que ele veio revelar quem? Um pai. Então qual era o papel do filho? Revelar o pai. O papel do filho, revelar o pai. E qual é o papel do espírito? Revelar a obra do filho. O papel do filho, revelar o pai. E o papel do espírito, revelar a obra do filho. Então o Espírito Santo disse assim: e quando você, Jesus, cumprir a sua missão, eu vou habitar dentro deles. Presta atenção, irmãos, presta atenção nisso. Quantos de nós daremos tudo para a gente? Vamos supor que você pudesse trocar um ano teu aqui hoje, século 21, 2021. Se você pudesse trocar um ano seu por uma semana andando com Jesus, vendo os milagres, Ele multiplicando os pães, curando um cego de nascença, vendo o mar e o vento obedecendo o poder de sua voz, quantos de nós aqui trocaríamos um ano por uma semana? Pois essa nossa resposta, ela esconde uma coisa. Parece que a gente não compreendeu o papel do Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe o que foi que Jesus Cristo disse em João capítulo 16? É melhor que eu vá. Como assim? Melhor é aqui contigo, Jesus. Jesus, não, vocês estão achando que está bom? Vocês não conhecem, rapaz. Melhor é quando eu for. Porque quando eu for, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber. Vocês conhecem. Ele habita em vós, estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. No grego dá a conotação de que virá um tempo melhor. Então, se a gente decide trocar esses dias pelos dias que Jesus esteve, é como se nós não compreendêssemos essa dispensação nossa e quem é o Espírito Santo. E o objetivo aqui é mostrar o papel do Espírito Santo de Deus. O principal ministério do Espírito é revelar Cristo. Vamos olhar esse texto aqui, por favor. Olha aqui. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha só, quando a gente fala pecado, muita gente pensa que é o pecado, mentir, desobedecer. Mas esse pecado que a Bíblia está falando, veja que está no singular. Não diz convencerá o homem dos pecados, mas do pecado. E qual é o grande pecado? O grande pecado é: os homens não creem em Jesus. Então qual foi o papel do Espírito Santo? Ou qual é o papel do Espírito Santo? O principal ministério do Espírito Santo é revelar Cristo. É isso aí. Esse é o principal. Irmãos, eu não vou falar aqui, porque por questão de ética nossos cultos são gravados e tal. Mas depois tu faz uma pesquisazinha no YouTube, tu é inteligente, tu vai achar. Tem uma entrevista com um filósofo muito inteligente, e eles perguntam para esse filósofo assim: para você, como você é um estudioso, estuda personalidades que marcaram a história da humanidade, para você, quem é a pessoa que mais impactou assim? Para ti. Aí ele diz: para mim, sem dúvidas nenhuma, Jesus Cristo. Eu sou fã de Jesus. Aí a pessoa pergunta assim: mas Jesus como Deus? Ele: não, o Jesus histórico, eu sou fã dele.
Esse é o problema, é que parece que as pessoas estão sendo fãs de Jesus. E a nossa missão não é fazer fãs, mas discípulos de Jesus. Parece que está cheio de fãs de Jesus e poucos discípulos dele. Sabe o que C.S. Lewis diz? C.S. Lewis diz assim: ou você diz que Jesus é louco, e aí eu te respeito se você disser isso, ou você diz que ele é o que disse, Cristo. Agora, essa conversinha de que ele é o mestre da moral, que ele foi o maior psicólogo de todos os tempos, que ele foi apenas o maior líder que a terra já teve, que ele foi um cara legal. Gente, você já parou para pensar que ninguém crucifica caras legais? Ninguém mata um cara legal. Jesus foi assassinado porque ele não era um cara legal. Jesus, ele era uma ameaça para aquele sistema. Se você tiver uma relação com Jesus, como um filósofo tem com Platão, como um socialista tem com Karl Marx, ou mesmo como um psicólogo tem com Freud, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não vem me dizer que Jesus foi apenas um grande homem, um grande líder, um grande religioso, um grande empreendedor. A revelação da Escritura é que Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo. Lembra quando Pedro disse isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi que Jesus disse para ele? Pedro, não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai. Foi o Espírito, porque somente pelo Espírito o homem descobre que Jesus é Deus. E quando você descobre que Jesus é Deus, você cai de joelhos. É nessa hora que a gente converte. Porque o que é a conversão? Conversão não é levantar a mão, irmão. Presta atenção nisso. E desculpa a minha sinceridade, muitos que levantaram a mão ainda não converteram. Muitos que vieram aqui e eu orei, ainda não converteram. Sabe o que é conversão? Conversão é quando os olhos se abrem. Conversão é quando Isaías disse assim: eu vi o Senhor, meus olhos se abriram e eu vi. Conversão é Jó, no último capítulo do seu livro, do capítulo 42, Jó dizendo assim: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Pastor Ronaldo mandou para mim. Eu preguei domingo passado e citei a história lá do filme As Crônicas de Nárnia. Quando como é que é o nome dele? Eustáquio, né? O Eustáquio que vira um dragão e ele quer deixar de ser dragão. E tem uma coisa no vídeo, pastor Ronaldo, não sei se tu observou. Qual é a primeira coisa que ele faz? Inclusive o vídeo começa assim. Não sei se os meninos conseguem pesquisar, não sei. Se for atrapalhar alguma coisa, não tentem, né? Mas se der... Primeira coisa que ele faz, tu lembras? Olha aqui para mim. Ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, Aslan está diante dele, o leão. Conversão é abrir os olhos. Pastor, me ajuda. Abre meus olhos. Não sei, não posso, não tenho poder para isso. Se Deus não te tocar, eu não consigo. Você só pode compreender o Evangelho se o Espírito Santo te tocar. Agora, sabe qual é o problema? Olha aqui para mim, olha aqui por favor, em redor da sua atenção. O problema foi esse bem aqui. O reino de Deus só tinha, Inácio, uma porta de entrada. Só tinha não, só tem uma porta de entrada. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Tem uma porta, uma única porta. Você vê que o nosso templo tem portas, né? O templo. Mas o reino não tem portas, o reino tem uma porta. E como é que você entra? Como é que eu entro? A porta é: arrependei-vos e convertei-vos. Qual é o problema? É que muita gente nunca arrependeu, nunca converteu, e a gente começou a botar essas pessoas pela janela.
a gente começou a abrir o telhado e botar as pessoas. E elas chegaram na igreja, e elas começaram a servir a igreja. Porque, irmão, vamos ser honestos, não é um lugar legal a igreja? Eu não é? É um lugar legal, a gente faz amigos, é bacana, é um lugar maravilhoso. Minha família está aqui, nossos filhos fazem amigos. E aí muita gente começou a chegar na igreja e começou, que legal, vou ficando. E foi ficando, até levantou a mão, veio à frente, mas nunca teve os seus olhos abertos, porque isto só o Espírito de Deus pode fazer. E sabe o sentimento que eu estou tendo com as pregações aqui? É que muita gente que já entrou vai ter a consciência, vai sair e vai voltar e vai entrar pela porta que deveria ter entrado, pelo novo nascimento. A grandeza do Evangelho está no fato de que ele não produz homens bons. Isso é um escândalo, não é que eu estou falando? Escandaloso o que eu estou dizendo. Por isso que o Evangelho é um escândalo, a cruz é um escândalo, é loucura. Eu vou dizer de novo, para os haters aí cortar só essa parte. A grandeza do Evangelho está no fato de que ele não produz homens bons, mas ele produz homens novos. Eu vi um pastor contando a história de um homem, amigo dele, que tinha medo de tudo. Pessoa muito frágil, tudo tinha medo, não podia ouvir falar de alguma coisa que já ficava fragilizado. E essa pessoa converteu de verdade, presta atenção nisso. Só que ela contraiu uma doença depois de muitos anos, uma doença incurável. A medicina dá o laudo, e o laudo era: você vai morrer. Não tem nada que a gente possa fazer, a não ser que seja feito um milagre. E esse homem que tinha medo, mas se converteu, ele tinha um amigo, e o amigo cuidou dele até a morte. E um dia um amigo dele estava do lado do leito dele, ele no hospital, ele olhou para o amigo dele e disse assim: meu amigo, eu estou orando, e se Deus me curar, meu amigo, porque você sabe, né? Eu estou despachado, os médicos já me despacharam, não tem nada que possam fazer. Mas meu amigo, eu estou orando, e se Deus me curar, meu amigo, você verá a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, aí ele bateu no peito assim, pastor Luciano, e disse assim: eu verei a glória de Deus. E o amigo olhou para ele e disse assim: e você não está com medo? Ele disse: por incrível que pareça, eu não tenho medo. Não sei o que aconteceu comigo, eu estou sem medo nenhum. Se Ele me curar, vocês verão a glória de Deus. E se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Dinheiro pode fazer isso, gente? Dinheiro traz essa segurança? Quantos homens bilionários com medo, apavorados? Pastor, eu descobri agora um livro maravilhoso, um curso maravilhoso. Nada nesse mundo gera essa segurança, a não ser o Evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus. Essa segurança, sabe, essa paz interior. Segunda coisa que eu quero falar nessa noite. Segundo, sem o Espírito Santo é impossível viver em santidade. Vamos ler Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que é um fruto. Veja que não é uma obra. Santidade não é obra humana, é fruto do Espírito. Tem um escritor chamado Francis Chan. Ele escreve um livro. O título do livro que ele escreveu fez muito sucesso no Brasil.
o Deus esquecido. Ele fala do Espírito Santo. Na contracapa do livro ele diz assim: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Sabe qual é o problema? É que muita gente está querendo seguir a Bíblia sem depender do Espírito Santo. E deixa eu te falar que você não vai conseguir. Só que nós temos, o Espírito Santo está sendo entristecido por dois polos. De um lado, você tem um grupo de igrejas que negam a atuação sobrenatural, mística, avassaladora do Espírito Santo, como se o Espírito Santo não atuasse mais em nossos dias, como se ele fosse diminuto, menor, enfraquecido, adormecido em nossos dias. Isso entristece o Espírito Santo. Contrapartida, pastor Luciano, do outro lado, nós temos também o Espírito Santo sendo entristecido por igrejas que estão manipulando a atuação do Espírito Santo. Irmão, tem sido uma coisa tão assim vergonhosa. Se faz cultos hoje, cultos em igrejas, para saber o número de CPF. Rapaz, me pergunta o que eu digo, não precisa do Espírito Santo para isso. Os caras fazem culto para saber o número da placa do carro. Rapaz, eu acho que o Espírito Santo tem tanta coisa para ele fazer, mais importante do que dizer o número do meu CPF. Então isso ridicularizou, muita gente manipulando. E aí, aqueles que saem desses supostos cultos pentecostais, saem de lá para praticar o pecado. Nunca foram tocados pelo Espírito Santo, porque aquele que foi tocado pelo Espírito Santo vai ter ojeriza pelo pecado, vai ter nojo pelo pecado, ele vai ficar distante do pecado, o pecado vai fazer sentido para ele. Então o Espírito Santo, ele está entristecido por esses dois polos. Logo, o que significa ser cheio do Espírito? A palavra cheio é uma palavra no original grego, plero. O significado é controlado. Controlado. Então a pergunta não é se você tem o Espírito Santo. A pergunta é se o Espírito Santo tem você. Essa é a pergunta. A pergunta não é se você tem o Espírito, ele está dentro de você. A pergunta é se ele tem você. Você sabia que ao longo da tua caminhada você pode ter vários enchimentos do Espírito Santo? E esse enchimento do Espírito Santo é uma plenitude que faz o corpo ter vontade de dançar. Não sei se você já sentiu isso. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. A verdadeira santidade, meus irmãos, nunca vai brotar do medo. A verdadeira santidade vai brotar, sabe do quê? Do constrangimento pelo amor. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Zé Raimundo, vamos supor que você tivesse uma dívida de 1 milhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Tem algum ser humano na terra que tem 1 trilhão? Acho que não, né? Não existem trilionários na terra, existem? Acho que não. Vamos supor que Zé Raimundo devesse 1 trilhão. Ou seja, não tem um humano que pudesse pagar a dívida dele. Mas aí Newton tem 1 trilhão e pagou a tua dívida, Zé Raimundo. O que é que tu vai fazer? Olha o que o Zé Raimundo disse aqui. Vocês não estão ouvindo, eu estou ouvindo. Ele disse assim: vou ser grato sempre. Olha aqui. Sabe por que, Zé Raimundo, que tu não deu um abraço nele agora? Sabe por que tu não deu aquele abraço assim? Obrigado, Newton. Sabe por que tu não fez isso? Porque tu sabes que tu não deve 1 trilhão de reais. Presta atenção. Agora pegue alguém que tem uma dívida aqui e você não consegue pagar a sua dívida, e essa pessoa vem e paga a sua dívida.
Você que tem a dívida. Zé Raimundo falou aqui, ó, ele diz assim: eu vou ser grato. Eu também, se alguém disser para mim assim: Ribinha, imagina que tu tem uma dívida e tal. Olha, eu vou só imaginar, mas eu não tenho a dívida. Esse é o problema, é que a gente não sabe a dívida que a gente tem. Quando a gente fala do reino espiritual, por isso que o papel do evangelho é primeiro mostrar a dívida. Porque eu só vou ser grato, pastor Luciano, quando eu descobri a dívida que eu tenho. Irmãos, eu tive Imperatriz agora, encontrei 2 pastores lá, também não são muitos, encontrei 2, pregando a mesma coisa que nós estamos pregando aqui. Eu sentei com um amigo meu, tomando café, e nós chorávamos igual 2 crianças, 2 homens, ele inclusive é mais velho do que eu. Se você não tem um amigo que você chora conversando sobre Jesus, procura urgentemente, é uma coisa boa. Pastor Ribinha, eu não tenho nenhum amigo assim. Vá atrás, procure. Sentei com esse amigo e a gente chorava igual 2 crianças. A primeira coisa que o evangelho vai dizer é o tamanho da minha dívida. Irmão, tu tinha uma dívida, tu tem uma dívida, eu tenho, ela é impagável. Jesus pagou por nós. Ah, que legal, né, pastor? Legal. Por isso que você precisa conhecer o evangelho, porque o evangelho vai cada dia te mostrar mais o tamanho da dívida, o tamanho da dívida, o tamanho da dívida. Por isso que aquela canção, quem muito foi perdoado, muito ama. Aleluia. Você quer ser santo? Você só vai conseguir debaixo do poder do Espírito Santo. A última coisa que eu quero falar nessa noite: o que a gente só pode com o Espírito Santo? Cumprir a missão. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja que o texto não está dizendo que Jesus está procurando pregadores, Jesus está procurando testemunhas. Irmãos, eu fico me perguntando o seguinte, essa é uma pergunta importante, redobre a atenção de vocês. Quantas igrejas nós temos aqui em Pinheiro, denominações? Umas 40? Mais ou menos isso, não é? Acho que por aí, eu acho que umas 40, não mais, muito mais 40, muito mais 40. Vamos supor se o Espírito Santo saísse de nossas igrejas, de todas as igrejas de Pinheiro, todas, essa daqui, todas elas, 100 igrejas, e o Espírito Santo saiu dessas 100 igrejas. Será que ele faria falta? Será que a gente ia perceber que ele saiu? Sabe por que eu trouxe esse livro aqui, ó? Eu ganhei esse livro há um tempo atrás, muito tempo atrás, li esse livro, e li, foi um conhecimento, mas não me marcou, não me afetou. Agora, fui reler, como mexeu comigo. O título do livro é Renovação da Igreja. Aí diz aqui na capa: o que acontece quando uma igreja evangelística descobre a formação espiritual. Aqui nesse livro conta a história de um pastor de uma igreja relevante nos Estados Unidos, e a igreja dele chegou a 1000 membros, e um dia estava tendo uma programação na igreja, uma atividade na igreja, a igreja estava lotada, muita gente, todo mundo feliz, vibrando e tal, aquela coisa, e aí um dos líderes dele chegou para ele, bateu no ombro e disse assim: pastorzão, que bacana hoje, hein? Que top a reunião de hoje. E aí o amigo brincou, o líder brincou com o pastor e disse assim: pastor, está tão bom hoje, tão bom, que se Jesus não viesse, se Deus não viesse, ainda assim a gente faria o negócio. Ele riu, mas aquilo mexeu com ele. Ele não dormiu mais. As semanas dele foi reflexiva. Ele olhava para a igreja e disse: meu Deus, o que tem do Espírito nessa igreja? O que o Espírito está sustentando essa obra? Resumindo, ele começou a pregar diferente. A igreja desce de 1000 para 300 pessoas, e ele continuou pregando aquilo que Deus estava mandando. Depois ela sai de 300 para 3000,
discípulos e não fãs de Jesus. Inclusive tem uma música que diz, né? Jesus, eu sou teu fã. Fã? Ele não está procurando fã, irmão. Quem está procurando fã é youtuber, é artista. Jesus não está procurando fã. Jesus está procurando discípulos. 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 Sabe o que Spurgeon disse? Spurgeon disse assim: se a sua igreja é baseada em entretenimento, ore para um circo não abrir perto dela. Se sua igreja é baseada em entretenimento, ore para o circo não abrir perto, porque senão... Outro dia me perguntaram, pastor Ibinha, por que não está tendo mais conferência na igreja? Irmão, não sinto falta. Não sei você, eu não estou sentindo falta nenhuma. E talvez seja um bom momento para a gente fazer agora, porque já não tem falta. Tive com um cantarino agora, ele disse, Ibinha, eu quero ir em Pinheiro. Eu digo, vai para mim estar no culto, não vai ser conferência nenhuma, culto. Até porque a pessoa especial que a gente vai receber não é ele, é o Espírito Santo. Você já parou para pensar que a gente está, acho que há 2 anos sem fazer conferência? Meu Deus, se a gente ficar só fazendo atividade, não, se a gente não fizer, o povo não vem, e tem que fazer, e tem que fazer. Ah, meu irmão, para com isso. Não, porque muitos vieram pelo motivo errado, mas só vão conseguir permanecer pelo motivo certo, Jesus. Deixa eu lembrar vocês. Lembra quando a gente era criança aqui em Pinheiro? Que a gente brincava de pipa. Aqui nós chamamos de papagaio, né? Quando não tinha vento, como é que a gente fazia? Lembra, Maurício? A gente pedia para um amigo pegar pipa, não era? Dava-se um limite para ele de linha, né? Tu lembrou? Uns 15 metros de linha e dizia, solta, camarada. E ele soltava, meu irmão, e a gente corria. Tinha hora que dava testada menino na rua, caía um por cima do outro, e era muito divertido. O que a gente fazia? Como não tinha vento, a gente começava a correr, e à medida que a gente corria, isso fazia uma pressão na pipa, e voava, olha, dava uma sensação gostosa, placebo, momentânea, de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que aí a gente cansava, e quando a gente cansava, a pipa, ó, mas a gente é brasileiro, e brasileiro não desiste. Na verdade, brasileiro é teimoso, está vendo que está dando errado e está exigindo. E aí a gente pega de novo, e a pipa e vai, dando errado toda vez. Aí eu li um livro de um escritor que ele diz que um dia ele foi no Amazonas, no estado do Amazonas, e ele viu lá numa região crianças brincando de pipa. Agora sabe o que as crianças faziam? As crianças colocavam a pipa assim do lado, davam as mãos e começavam a assoviar. Aí ele olhou aquela cena e perguntou, o que aqueles meninos estão fazendo ali no sol quente, tudo assoviando? Aí a pessoa diz, não, porque aqui na nossa cultura a gente acredita que quando assovia o vento vem. Aí ele já começou a entender o mistério. Ele começou a entender que Deus não estava querendo falar para ele sobre pipa ou vento. Presta atenção. Em nome de Jesus, que Deus nos dê a consciência dessas crianças do Amazonas. Pipa do ministério não sobe sem um vento do Espírito. Pipa do ministério não sobe. Mas sabe o que está acontecendo, irmão? Sabe o que está acontecendo? Ah, não tem um Espírito. Irmão, a gente percebe ou não percebe a presença de Deus? Terminou o culto ainda agora, pastor Marivaldo deu a palavra aqui, todo mundo. Pastor Marivaldo nunca tinha feito isso. No final da minha pregação ele subiu, pegou o microfone, deu testemunho em lágrimas aqui. Entramos aqui nessa sala, chorando, orando. Meu Deus, a gente sente a presença do Espírito. Agora quando não tem, sabe o que muita gente está fazendo? E que em nome de Jesus a gente não faça isso. Sabe o que estão fazendo? Ah, não tem o Espírito Santo, não tem vento? Já sei. Vamos fazer alguma coisa para compensar. Vamos correr, vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma programação, e não sei o que, e aquilo, e vai, aí cansa. Eu nunca esqueci o dia que eu estava assistindo aquele Medina, Gabriel Medina, quem lembra dele? Maior surfista do mundo, na época, hoje o maior do Brasil, na época o melhor do mundo. E aí teve uma atividade que ele iria se apresentar, e ele não pôde se apresentar.
Sabe por que ele não pôde se apresentar? Porque não tinha onda. Aí o repórter dizia assim: olha, o Medina não vai poder se apresentar hoje porque infelizmente não tem onda. Na hora o Espírito começou a ministrar no meu coração. Está vendo lá, Bia? Ele é o melhor do mundo, o mais experiente. Mas tem uma coisa que ele não sabe fazer. O que ele não sabe fazer, gente? A onda. Sabe por que ele não sabe fazer a onda? Porque a onda é feita pelo vento, e o vento a gente não domina. Já quiseram estocar, mas não tem jeito. Piada sem graça. Esquece, irmão, foi bobagem. Não é poder falar disso aqui agora. Desculpa, viu, gente, se eu chateei alguém. Não devia ter falado isso. Dá para cortar, Luquinha, depois? Corta essa parte. Ô, gente, não era para ter dito. Já falei, né? Tem mais jeito. Veja que ele era experiente, o melhor do mundo, mas ele teve que botar a prancha dele no case e ir embora. Tem muitos homens experientes, irmãos, que estão achando que podem fazer a obra de Deus pela sua experiência. Eu estou fora disso. Eu estou fora. Se o vento não vier, eu ponho minha pipa do lado. Se o vento não vier, ponho minha prancha no zíper, até que ele venha. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos, o livro da Bíblia, Atos, não fala sobre os feitos dos apóstolos, mas sobre os feitos do Espírito Santo. Agora, o que eu vou te dizer agora é para você anotar. A missão nunca foi sobre a igreja trabalhar para Deus, e sim sobre o Espírito Santo trabalhando através da igreja. Pastor Ibinha, o que é cooperação? Que o Senhor ensinou tanto para a gente lá atrás. Mas a gente não tem que cooperar, não tem a parte de Deus e a nossa? Pois é, olha como é que funciona, irmãos. Não é que Deus faz a parte dele e eu a minha, porque se eu achar que Deus faz a dele e eu faço a minha, pressupõe que eu faça sozinho. E é isso que esse entendimento novo está dizendo para a gente. Então é mais ou menos assim: Deus fez por nós na cruz, Deus faz em nós santificação, e Deus faz através de nós a obra. Ah, meu Deus, vou repetir. Deus fez por nós na cruz, Deus faz em nós santificação, e Deus faz através de nós a obra. Então, se a obra é feita pelo Espírito Santo e não por mim, de quem é a glória? Veja como destrói nosso orgulho. Ah, então eu não vou ter que trabalhar mais. Não eu, mas o Espírito em mim. O Espírito em mim. Então, o verdadeiro ministério não é quando você faz a obra de Deus, mas quando você entende que Deus está fazendo uma obra através de você. Último slide aqui para mim, por favor. Olhe para cá. Que coisa simples, não? Se é um Espírito Santo é impossível compreender o Evangelho, viver em santidade, cumprir a missão. Talvez tenha pessoas aqui hoje que precisam compreender o Evangelho. A minha oração é que o Espírito Santo toque você. Talvez tenha gente aqui que já compreendeu, mas ainda não está se santificando, está tendo dificuldade de vencer o pecado. Você só vai vencer o pecado no poder do Espírito Santo. E terceiro, você quer cumprir, realizar a missão que Deus tem para você, você só vai conseguir isso no Espírito. E aí eu quero finalizar citando 3 pessoas. Fique em pé. Três pessoas aqui. Eu quero mostrar para você. Eu quero que você redobre a atenção aqui agora. Todo mundo olhando para mim. O que é nascer de novo? Nascer de novo é o dia que você foi afetado pelo Evangelho, você creu na mensagem da cruz, ali você nasceu de novo. Só que depois que você nasce de novo, você pode ser cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, você pode ter revestimento do Espírito Santo. São experiências distintas de preenchimento de Deus. Agora, olha o que Jonathan Edwards falou. Olha o que ele disse. Em 1977,
tendo apeado do meu cavalo num lugar retirado, como tem sido o meu costume comumente, para buscar contemplação divina e oração. Tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e a sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e seu terno e gentil amparo. Esta graça que parecia tão calma e suave, parecia também grande acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia inefavelmente excelente, com uma excelência bastante grande para absorver todo o pensamento e concepção, o que continuou cerca de 1 hora, o que me manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas e chorando em alta voz. Senti uma ardência na alma, um anseio por ser o que não sei expressar de outro modo, esvaziado, aniquilado e lançado ao pó, a encher-me unicamente de Cristo, amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver dele, servi-lo, segui-lo e ser perfeitamente santificado e tornado puro, com uma pureza divina e celestial. Várias outras vezes tive visões da mesma natureza, as quais tiveram os mesmos efeitos, tendo dito muitas vezes uma percepção da glória da terceira pessoa da Trindade e do seu ofício como santificador. Olha só, Charles Finney disse: quando voltei com a intenção de sentar perto da lareira, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo, sem o esperar, sem mesmo saber que havia tal para mim. O Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me o corpo e a alma. Sentir como uma onda elétrica que me atravessava repetidamente. De fato, parecia-me como ondas de amor liquefeito, porque não sei outra maneira de descrever isso. Parecia o próprio hálito de Deus. Não existem palavras para descrever o maravilhoso amor derramado no meu coração. Chorei de tanto gozo e amor que senti. Acho melhor dizer que exprimi, chorando em alta voz, as inundações indizíveis do meu coração. As ondas passaram sobre mim, uma após outra, até eu clamar: morrerei, se estas ondas continuarem, morrerei de tanto ser amado. Senhor, não suporto mais, contudo não receava a morte. Mude. Quando as mulheres disseram que queriam orar por ele, ele disse: Deus se revelou a mim, e eu tive uma experiência tal de seu amor, que tive de rogar que tirasse a sua mão sobre mim. Saí pregando novamente. Os sermões não eram diferentes, e não apresentei nenhuma nova verdade. No entanto, centenas foram convertidos. Jamais quereria voltar aonde estive antes daquela bendita experiência. Por fim, um dos homens que mais sentiu a glória de Deus na história, um homem chamado Smith Wigglesworth, ele dizia o seguinte: na última semana de sua vida, ele recebeu cartas, convites de vários países do mundo, pastor Luciano. Imagina, vários países do mundo, Carlinhos, convidando ele para pregar. Daí ele pegou aqueles convites e falou assim: Deus finalmente vai me levar, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele morreu na outra semana. Irmãos, essa igreja precisa do Espírito Santo demais. Eu perdi as contas. Eu vou citar o pastor Anivaldo, porque ele falou ainda agora. Eu te citei, Aurélio, eu vou te citar de novo. Sei que tu vai ficar chateado. É um testemunho que tu já me contou. Pastor Marivaldo disse que ele estava no carnaval. Quantos anos atrás? Tu lembra? 17 anos atrás ele estava no carnaval, casado com a esposa dele, na festa, dançando. De repente, ele olhou para aquele lugar e disse: aqui não é meu lugar. Olhou para a esposa dele e disse: meu amor, vou-me embora daqui. 17 anos atrás, ele foi tocado pelo Espírito Santo. O que eu vou te dizer agora, você pode sair daqui escandalizado comigo,
Mas eu vou te dizer, se você ainda não teve uma experiência sobrenatural, mística no sentido correto dessa expressão, com o Espírito Santo, te revelando quem é Jesus, a obra de Cristo, se você ainda não teve, você vai se esforçar para ficar aqui dentro e você não vai conseguir. Agora, se você já teve, você vai se esforçar para ficar no mundo e você não consegue. Aí entra Aurélio. Foi o testemunho que eu dei de Aurélio. Aurélio é um rapaz novo, tem a vida dele, tem a liberdade dele, tem uma boa situação financeira, tem um bom carro, tem uma namorada. Poderia, já fui da igreja, não consegui. Sabe por que ele voltou? Sabe por que Aurélio voltou? Porque Aurélio pisou no Santo dos Santos. Irmão, presta atenção, esse pessoal que estão na igreja e sai falando mal, nunca pisaram no Santo dos Santos, são os irresponsáveis, que não valorizam a igreja que cuidou deles. Nunca vi esse rapaz falando mal de igreja, pelo contrário, eu sabia de pessoas que me diziam: rapaz, eu estava no bar, comecei a falar mal de... Aurélio defendia. Sabe por quê? Quem foi afetado não consegue ficar no mundo. Não consegue! Agora quem não foi, vai fazer assim, ó, e não vai ficar. Veja como a gente depende tanto do Senhor. A minha oração é que Ele te afete hoje. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa aqui também. Tem um monte de filho de crente dessa igreja que nunca teve experiência com o Espírito Santo. Nunca teve. Deus vai te pegar, garoto. Deus vai te pegar, menina. Você vai sentir um amor que você nunca sentiu. Pastor Ronaldo me falou de um dos maiores. Ele era envolvido numa seita satânica. Ele foi numa rádio, Ana. Numa rádio dar uma entrevista. Uma moça deu um abraço nele. Na hora que a moça deu um abraço nele, ele sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido. Aí ele estava em um lugar, ele teve uma experiência com Jesus. E na hora que ele teve aquela experiência com Jesus, ele lembrou do abraço daquela moça que ele tinha sentido. Um amor que ele nunca tinha sentido. A menina era crente. Ele largou tudo, irmão, largou tudo. Era um satanista, né? Um satanista. Largou tudo. Pastor Ibem, eu estou visitando a IBP há muito tempo, nunca me converti. Se Deus não te tocar, tu vai ficar 10 anos vindo aqui e não converte. 50 anos. Agora na hora que Deus te tocar, na hora que Deus te tocar, na hora que Ele pegar você, e a minha oração é que Ele faça isso hoje. Eu não tenho poder, é só Ele tem, que Ele tenha misericórdia de ti, e que Ele te toque, que Ele te encha, que Ele te preencha, que Ele te inunde, que Ele te atravesse com ondas do seu amor. Se você nunca foi batizado, seja batizado nessa noite. Receba o poder do Espírito Santo para cumprir a Escritura. O poder do Espírito Santo não é rodopio. O poder do Espírito Santo é convicção da obra de Jesus, é temor a Deus. Deus vai tocar pessoas aqui hoje. Oh, que Ele toque você nessa noite. Que Ele toque você, que Ele toque você, que Ele me toque, que Ele toque nossos amigos. Você que está acompanhando pela internet, que Jesus toque você agora, aí onde você está, que a glória dEle pegue você. Ei, na basura, alabás, rica, na basura, alabás. Aleluia, aleluia. Presença
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Aleluia! Aleluia! eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Deus, oh Deus. Chora lá, mas chorerei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia! Tua presença, A minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus toque você. Eu lembrei o dia que Rodrigo, meu amigo Rodrigo, pastor Rodrigo, filho de pastor, quando ele tinha seus 16 anos de idade, ele disse que ele estava num evento, estava ministrando o pai do David Keelan, e Rodrigo estava atrás das caixas de som, brincando, sabe? Ele era uma criança, um rapazinho, né? Mas não estava conectado no culto. Ele disse que de repente Noel olhou para ele e disse assim: vem cá, garoto. E aí ele pensou que Noel queria um copo com água. Ele foi. Quando ele foi se aproximando, ele sentiu o poder de Deus, o preenchimento do Espírito Santo. Ele disse que ele ficou por horas, chorando horas. A primeira pessoa que ele foi atrás foi a mãe dele. Ele disse: mãe, Jesus me tocou, mãe. Aí a mãe dele disse: que bom, meu filho. Ele disse: mãe, a senhora não está entendendo, mãe. A senhora não entendeu. Mãe, Jesus agora não é só o seu Salvador e o de papai, Ele é o meu Salvador, mamãe. Eu tive a minha experiência. E ele disse: Ribinho, eu nunca mais fui o mesmo. Isso não tem a ver com idade. Eu lembro de Pedro, 6 anos de idade. Vocês que são mais antigos vão lembrar. Pedro não era esse garoto comportado que é hoje.
Pedro era uma pimentinha, acelerado. Eu fui pregar na escola papai, e Pedro estava lá correndo com as outras crianças brincando. De repente, na hora da adoração, nunca esqueci a música. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar e cantar santo, santo. De repente Pedro chega perto de mim, chorando. Eu disse: o que foi, Pedro? Bateu o joelho, machucou alguma coisa? E ele disse: não, pai, o que foi, meu filho? Tu está chorando copiosamente, o que foi? Ele disse: Jesus está me tocando, papai. Ali foi a primeira experiência dele com o Espírito Santo. Você pode ter, uma criança pode ter essa experiência aqui hoje. Agora eu vou te dizer uma coisa: quem tem, ainda que se esforce para ficar no mundo, não consegue, porque foi afetado pelo maravilhoso amor de Jesus. Tem alguém sentindo a presença de Deus nesse lugar? Oh, irmãos, eu estou sentindo o maravilhoso amor de Deus. Deixa esse amor te inundar. Deixa esse amor inundar você. Sinta o abraço de Jesus, sinta o abraço dele. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Jesus. Espírito Santo, o Senhor está centralizando Jesus nesta casa, Jesus nas nossas mensagens, Jesus nos louvores, Jesus é o centro das nossas vidas. Esse é o papel do Espírito Santo. E talvez você que um dia sentiu esse enchimento, estava frio, o Senhor está te enchendo nessa noite. O Senhor está renovando você nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Só os instrumentos por enquanto. Aleluia. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Você precisa do Espírito para compreender o Evangelho. Eu preciso do Espírito para me santificar. Nós precisamos do Espírito para cumprirmos a missão. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite? Temos uma pessoa já aqui no altar que não esperou o convite, veio, que foi tocada pelo Evangelho.